Minha indicação de livro é Coisa Séria. São 4.8 estrelas entre 1.322 avaliações. As 48 Leis do Poder é o livro que eu indico para você fazer um bom desenvolvimento pessoal na sua vida. Clique no link aqui abaixo. Frase. Falando de fertilidade, quando você fala assim, que bênção. Quando você chegou em Ribeirão Preto, que você sabe que você está num dos melhores lugares, com a melhor, assim, onde você tem as maiores oportunidades. Se nesse momento você pensou assim, pô, será que é Deus que está me mostrando um caminho? Com certeza. Tudo você vai achando que é um sinal. Tudo você falou que você é muito atenta aos sinais, aí, pô, tô no mesmo lugar, nem sabia. É um sinal, vai dar certo. A gente teve vários sinais, assim, sabe? De pensar, agora vai dar certo. Porque, por exemplo... a gente fez a primeira fertilização, a gente fez com doador anônimo. Então, a gente não tinha, né, o espermatozoide do Caio, então a gente conseguiu de doador anônimo. Você compra, faz lá na clínica e tudo mais. E aí, deu errado, né, essa primeira tentativa. E aí, a gente foi fazer na segunda vez, a gente foi em uma outra clínica, que também foi esse negócio, foi aparecendo, vai surgindo. E aí, nessa clínica, eles conseguiram achar 2 espermatozoides no Caio. Foram 2 mesmo, né, cara? O Caio contou isso no podcast dele. 2. Aí você pensa, é um sinal. Vai dar certo. 2 sinais? Aí você pensa assim, vai dar certo. E esses 2 serão os 2 que vão dar certo. Só precisa de um, né? Você só precisa de um. E com certeza vai ser nesse. Aí eles falaram assim, ó, a gente faz um tratamento que é uma coleta, que você vem todo mês, a gente vai ficar 1 ano fazendo essa coleta. Então, ele ia todo mês fazer essa coleta. Aí a gente pensou, não, eu tenho certeza que vai dar certo aqueles 2 primeiros, porque era um sinal que ia dar certo, sabe? E aí você vai se iludindo nisso, nesses sinais de que tudo tá conspirando a favor. Mas eu não sei, é aquele negócio que dizem, né? Quando você tá olhando um carro para comprar e aí só aparece aquele carro para você. Isso. Então, quando a gente estava nesse processo de fertilização, eu só enxergava isso, né? Só ficava focada nisso. Eu vivi uma época da minha vida muito focada nisso, nesses grupos, que a gente fica até um pouco noiada, assim, sabe? Nem sei se faz tão bem ficar muito tempo nesses grupos, sabe? Você acaba se frustrando, porque você tá vendo um monte de sucesso ali, você não vê quem perde. Mas todo mundo que ganha brilha aos seus olhos, né? Você vê de tudo. E às vezes você vê mulheres que estão tentando 10ª tentativa, 10ª fertilização, e não deu certo. Então, assim, eu via pessoas que se separavam por isso. Porque o marido já não aguentava mais, a mulher começou a surtar, ou a mulher já não aguentava mais. Ou então, a adoção era uma pauta que um dos 2 não aceitava e se separava. Então, assim, você vê de tudo, né? E, claro, cada caso é um caso, mas você vê de tudo ali e você fica um pouco assim, não, pera, eu não quero surtar, ficar só o tempo todo, sabe? Pô, isso é pesado, né? Você tá num grupo lá, conversando, e de repente tal pessoa saiu. Por que saiu? Separou. Não, tinha de saiu tudo. outro. Por que saiu? Separou. Tinha de tudo. E era um lugar que, como o mundo das tentantes é um mundo muito solitário. Então, assim, muitas pessoas das minhas amigas, até as minhas irmãs, por muito tempo foi uma coisa que eu vivi sozinha. Por muito tempo eu não compartilhei com muitas pessoas próximas. Então, eu vivi muita coisa sozinha. Então, a maioria das mulheres vivem isso sozinhas. E o que acontece? Esses grupos acaba que vira o apoio mesmo, sabe? A rede de apoio. Então, é o lugar que elas têm para desabafar, para chorar, para compartilhar qualquer coisa, foto do que está acontecendo, do processo, né? E aí eu acho que dá uma surtadinha, assim. Eu cheguei nessa fase de dar uma surtadinha. Pô, mas você acha que, tipo, não dava pra trocar uma ideia com suas irmãs? Elas não iriam entender isso aí? Iria, com certeza. O problema tava em você. A questão é que eu tinha dificuldade de falar sobre isso com qualquer pessoa. Então, era uma coisa muito minha. E eu acho que muitas das mulheres... Homem, não sei se os homens têm muito disso, mas as mulheres são muito cobradas com isso, né? Sempre foi. Sim, com a questão da maternidade. Com certeza. Então, acho que sofre um pouco calada mesmo, sofre no seu mundinho ali, nem todo mundo consegue. Depois que eu postei no meu Instagram, nossa história, várias pessoas, até que são conhecidas, vieram me chamar para conversar. E gente que eu nunca fazia ideia que estava passando por isso. Porque é uma questão que quase todo mundo vive sozinho, quase todo casal, ou mulher, ou enfim, passa sozinho. Então, assim, nem todo mundo compartilha isso. As minhas irmãs, com certeza, elas teriam me acolhido super bem, tanto que elas me acolheram. Mas eu não quis. Eu acho que hoje eu entendo que eu precisava passar por aquilo. Eu precisava, talvez, passar por isso sozinha mesmo, sabe?
por questão de amadurecimento, acho que me fez bem. Então, acho que eu precisava passar por isso, sabe? Então, a minha irmã, outro dia, a minha irmã mais nova, a Cris, ela virou e falou assim, Patrícia, eu achei estranho ver alguns vídeos seus, porque, agora como eu tô fazendo o vídeo, né? Ela falou, achei estranho porque eu sinto que eu não fiz parte daquilo. E realmente, ela não fez parte, quase ninguém fez. Então, é uma coisa que é muito minha e do Caio, assim. E algumas coisas mais minhas, algumas coisas nem o Caio participou. Ele foi entender só no final do processo, assim, na última fertilização, que ele foi entender tudo que eu passei sozinha. Muitas vezes sozinha mesmo, sozinha. O que era a pior situação, assim? O que você viveu sozinha que te amargurava, assim, que te deixava... Durante a fertilização? Que você não conseguia passar para as pessoas. O que você não passou, nem pro Caio? Eu sempre tive muita dificuldade de demonstrar, sabe? Sentimentos. Eu sou uma pessoa muito fechada quanto a isso. Muito reservada. Eu sempre fui uma pessoa assim, algumas coisas eu guardo só pra mim. Eu conto só quando dá certo, sabe? Eu fico assim, eu quero contar só quando der certo. Porque eu sei que vai criar uma expectativa e as pessoas vão ficar me cobrando, né? E aí, deu certo? Isso é um pouco chato, sabe? De ficar cobrando. E aí, quando que você vai fazer? Que dia que você vai lá coletar, sabe? Porque já tem muita pressão do tipo, não dá certo porque você não relaxou. Sabe? Não dá certo porque você não relaxa. Agora que você adotou, você vai ver. Você vai dar certo, porque agora você já esqueceu isso. Então, isso causa uma pressão de a culpa ser minha. O tempo todo, né? A culpa ser sempre da mulher. Acho que começa a hora que você casa, né? A hora que você casa já tá lá. E aí? Que dia que vai começar os filhos? Não. Começa quando você arruma um namorado. Você arruma um namorado, você fala assim, você vai ficar noiva. Quando que aí fica noiva, você vai casar, você vai aí casa, você vai ter filho. As pessoas cobram muito Começa no namoro. Isso é verdade, elas cobram muito. E com filhos, geralmente, a mulher sempre é muito cobrada. Então, eu não sei, eu falo por mim, eu sempre tive dificuldade, né, de demonstrar. E teve uma amiga que foi muito importante pra mim com isso, né, que talvez ela não saiba, a Josi, que um dia ela virou pra mim e falou assim, você tem dificuldade de demonstrar suas fraquezas. E aí, quando ela me falou isso, eu nem fazia terapia ainda na época, eu acho. Acho que eu ainda não fazia. Que terapia ajuda muito, né? E aí, ela me falou isso, ela falou sobre as minhas fragilidades, ela falou. Aí eu falei, gente, é isso. Eu realmente tenho muita dificuldade. Eu não consigo colocar pra fora. Por quê? Aí eu comecei a me questionar, por que eu não quero expor essa fragilidade? Por que eu não quero demonstrar, compartilhar? Hoje eu entendo que é importante a gente ter uma rede de apoio, de poder compartilhar com pessoas que a gente ama, que me ama também, né? Mas na época eu não conseguia entender, então foram anos de terapia para conseguir entender isso, sabe? Falar e de olhar para essa fragilidade e pensar por que isso me incomoda tanto? Por que eu não quero colocar isso? E aí eu acho que vai muito de encontro com aquela questão de eu não queria ter que lutar tanto por isso, eu só queria ter um filho normal, como todo mundo, só queria engravidar, não queria que tivesse que ter questões, sabe? E aí ser um problema, assim, né? Como aí as pessoas ficarem perguntando, questionando, pressionando. Eu acho que é um pouco disso, sabe? E aí eu fui sofrendo muito calada. Mas você perguntou sobre o que foi difícil nessa época que eu sofri, assim. Eu acho que o mais difícil mesmo era sempre nos negativos. Sempre que eu fazia e era negativo. Porque é um luto. Porque quando você faz a fertilização, cada embriãozinho que coloca, né? Pra você já é um filho. Você já deu o nome, você já sabe, você já faz cálculo do dia que ele vai nascer, porque você sabe o dia que colocou, você tem noção do mês que vai nascer. Então, você já faz programação de, nossa, o casamento, porque na época a gente tava com um monte de casamento de amigos, a gente falava assim, nossa, na época do casamento do fulano eu acho que eu vou estar grávida. E aí a viagem tal, eu já vou ter que estar com o neném. Então, você já começa a pensar isso. Então, assim, quando vem o negativo, pra tentante, é sempre um luto. Então, eu vivia esse luto sozinha. E às vezes o Caio não sabia disso. Porque ele estava trabalhando, a gente tinha acabado de mudar para Ribeirão Preto. E eu vivi uma fase muito sozinha. Eu cheguei lá, eu era só a esposa do Caio. Eu não era ninguém. Eu fui lá só como esposa dele. Ele foi a trabalho, eu fui sem propósito nenhum. Então eu não conhecia ninguém. Eu não Você era o amparo dele, não era sem propósito nenhum. Ele já falou, eu sei a minha esposa aqui, a ideia de me apoiar pra vir foi dela, que eu não tava satisfeito do meu trabalho. Isso é. Lá no hotel, no caso, eu não tô satisfeito. Foi ela que virou pra mim e falou assim, você não tá... Vamos, eu vou com você. Isso, não, você era o braço forte dele. A gente sempre se apoiou muito, isso sem sombra de dúvidas. Só que foi uma fase que ele trabalhava muito. E aí eu ficava em casa sozinha. Eu não tinha com quem conversar. Eu não tinha. Se eu quisesse conversar com alguém, eu tinha que ligar, né? E eu já tinha dificuldade de falar sobre esses assuntos com algumas pessoas, com a maioria das pessoas, né?
E aí, então, eu sofria muito sozinha. Eu não tinha... Cabeça surta, né, mano? Surta. Você tá louco. Dá uma surtada. Aí eu comecei, ele me ajudou, o Caio me indicou uma psicóloga, eu comecei a fazer terapia. Mas era muito difícil. A parte do luto, pra mim, era sempre a pior. Porque, além de tudo, além de toda a expectativa, eu tinha acabado de fazer uma injeção, várias injeções de hormônio. Então, você ainda tá totalmente abalada ali, mexida com esses hormônios, né? Então, muda tudo, tudo, tudo. É bem complicado. Mesmo você